Ei, gente, olá? Todos bem? Vamos lá? Vamos estudar um importante assunto que são os capacitores. E os capacitores, também conhecido como condensadores, também é conhecido como acumuladores. Você deve estar se questionando, então qual o termo que eu vou empregar? Você vai empregar o termo capacitores, mas você sabe que se você ouvir falar em condensadores ou até mesmo acumuladores, você já sabe que a gente está se referindo a esse dispositivo, tá bom? São dispositivos que armazenam carga elétrica na sua estrutura, tá bom? Evidentemente que essa carga elétrica armazenada, ela vai ser, entre aspas, guardada para um momento propício a ser utilizada dentro de um circuito elétrico, não é verdade? Também chamados por condensadores, têm a propriedade de acumular carga elétrica na sua estrutura, que nós vamos conhecer. Essa estrutura, a estrutura de um capacitor. Tá legal? Quando a gente se refere à armadura de um capacitor, a gente está se referindo normalmente ao que é mais utilizado, tá? Que é o capacitor de placas planas. Essa armadura que a gente se refere de um capacitor nada mais é do que duas placas planas onde estarão acumuladas as cargas, atenção, de sinais contrários. Tá legal? Essas placas devem ser metálicas, evidentemente, e entre essas duas placas vai existir, para um melhor funcionamento, evidentemente, do capacitor, entre essas duas placas metálicas e planas, deve existir um isolante elétrico. Ok. Quando a gente estuda capacitores, é muito comum utilizarmos o termo para esse isolante elétrico entre as placas, né? Entre as placas planas, entre a armadura do capacitor, é muito comum dizermos que ali existe um dielétrico. A definição de dielétrico é muito parecida com a definição de isolante elétrico. Tá? E a gente vai fazer um estudo mais aprofundado aqui mesmo, tá bom? Nas nossas videoaulas acerca dos dielétricos. Mas é importante que você saiba que entre as placas planas de um capacitor, ali existe um dielétrico, um isolante elétrico. Mas nos capacitores nós utilizaremos o termo dielétrico, tá legal? Esse capacitor, quando ele for submetido a uma determinada diferença de potencial, uma determinada DDP, uma determinada tensão elétrica lá em seus terminais, você vai verificar então que a carga elétrica vai ficar acumulada, que é justamente a função dele, acumulada, condensada nessa armadura. Acumulou carga elétrica, você já sabe que acumula também energia elétrica. Tá legal? Esse é o preâmbulo da aula, é o preâmbulo do que significa então um capacitor. Vamos estudar então os capacitores? Vamos começar assim, primeiramente. Como se representa um capacitor, tá legal? A representação de um capacitor elétrico é essa daqui, tá legal? Os terminais do capacitor, quando submetido a uma você deve estar lembrando desse termo, não é verdade? Quando submetido a uma DDP, a uma diferença de potencial, a uma tensão elétrica, aqui sim, vamos lá. Aqui estão, então, as duas placas planas metálicas que irão armazenar carga elétrica. Importante e visível e notório que, em virtude da diferença de potencial, cargas elétricas positivas, que vamos chamar então por mais que, acumulam-se numa das placas. Cargas negativas, que denotaremos por menos que, acumulam na outra placa. Tá legal? Você deve estar se questionando assim, né?
Mas e aonde fica o dielétrico? E aonde fica então o material isolante elétrico? Ele fica aqui, nessa região, como a gente havia conversado, interna às placas. Essa é a representação de um capacitor, como a gente havia conversado, um capacitor de placas planas. Esse é o capacitor mais utilizado. Ele é largamente utilizado, por exemplo, em televisões. Quando se fala sobre televisão, os circuitos internos de uma TV, certamente ali tem um capacitor. Os próprios automóveis, principalmente os mais antigos, eles tinham lá a peça, só que quando você levava um automóvel para uma oficina, por exemplo, e o mecânico apresentava algum defeito, algum problema técnico no capacitor, ele não falava capacitor, ele falava no condensador. Os automóveis têm os motores em geral, motores elétricos em geral. Ali dentro certamente tem um capacitor para acumular carga elétrica, para que no momento propício utilize então a carga elétrica e a energia gerada. Tá legal? Motores de carros, rádios, televisões, o próprio flash da máquina fotográfica, ele é baseado pura e simplesmente ali no capacitor. Ele acumula carga elétrica e no momento que você vai disparar, submete-se uma DDP, uma diferença de potencial, a carga elétrica fica acumulada por um determinado intervalo de tempo para que depois ela possa ser disparada e aí então produzir a luminosidade, o flash da máquina fotográfica. É a melhor aplicação e a mais cotidiana e corriqueira utilização de um capacitor que a gente entende, porque a gente vem utiliza-se essa função de flash de máquina fotográfica diariamente, não é verdade? No momento, certamente agora, milhões de pessoas no mundo, nesse exato momento, alguns milhões de pessoas no mundo devem estar usando um flash de uma máquina fotográfica nos próprios celulares, ok? Bom, por enquanto, ficamos com a apresentação do capacitor, sua função, onde ele é empregado. E agora nós vamos fazer o seguinte ainda. Já que falamos no tal isolante elétrico, o dielétrico que fica nesta região aqui, eu vou passar para vocês algumas informações sobre o dielétrico, tá? Nesse primeiro momento, nessa primeira videoaula, a gente vai ficar então somente no conhecimento, na identificação de um capacitor, do que é um dielétrico, para que a gente faça então, no momento posterior, o estudo matemático. Tá legal? Vamos lá? Vamos saber o que é um dielétrico, por exemplo? Vamos lá. Ei, gente, olha só. Para que a gente então possa iniciar um estudo mais aprofundado dos capacitores, já foi mencionado, então vamos fazer um estudo rápido sobre os dielétricos. Não esqueça que os dielétricos, que são isolantes elétricos, eles ficam naquela parte interna ali da armadura, tá? Entre as placas planas e paralelas do visto capacitor de placas planas. Bom, olha só, o dielétrico, ele nada mais é do que um material. E você conhece diversos materiais dielétricos, você conhece diversos materiais isolantes elétricos, tá legal? Esse material ele tem a simples função de dificultar a passagem de corrente elétrica. Tome muito cuidado, que não quer dizer que ele vai necessariamente impedir a passagem de corrente elétrica. Não, a gente vai falar bem daqui a pouco. Mas ele dificulta e bastante a passagem de corrente elétrica. E olha só, nós estamos muito familiarizados com isolantes elétricos ou dielétricos. Tá legal? Você sabe disso. Observe, eu venho dizendo aqui para você que para que você perceba que a definição de dielétrico é exatamente a mesma de isolante elétrico. Tá? Então, quando se falar em isolante elétrico, se falar em dielétrico, é a mesma coisa. Madeira, borracha, vidro, plástico,
Cerâmica, o ar, a água pura são exemplos de dielétricos, materiais dielétricos, tá legal? Eu não sei se você já deve ter ouvido falar nas normas da segurança do trabalho, em determinados locais de trabalho, que se faça necessário, evidentemente, existe o termo EPI. EPI. Isso é muito comum, a gente vê nos noticiários. E as pessoas utilizando certos equipamentos que condizem com as normas da segurança do trabalho, principalmente trabalhadores voltados para atividades relacionadas à eletricidade. E aí sim, quando eu falo eletricidade, é porque tem como EPI, não esqueça, EPI, equipamentos de proteção individual. Falou em EPI para trabalhadores que estejam relacionados a atividades com parte elétrica, certamente um equipamento de proteção individual deva ser um dielétrico. Ele deve estar usando algum material dielétrico para poder trabalhar, tá legal? São normas de segurança do trabalho, ok? Aqui no final eu venho dizendo para vocês, porque agora há pouco no diálogo nosso eu cheguei a falar com vocês, né? Um dielétrico, ele dificulta a passagem de corrente elétrica, mas não quer dizer que um isolante elétrico não possa conduzir. Sim, ele pode conduzir. A borracha pode conduzir eletricidade? Pode. O plástico pode conduzir eletricidade? Pode. Cerâmica? Sim, pode. O ar, principalmente, a gente verifica esse fenômeno corriqueiramente. O ar, por exemplo. Quando um dielétrico ele fica submetido a uma tensão elétrica determinada, suficientemente elevada, ele acaba se ionizando. E ele ionizado passa então a se comportar como um condutor, e então passa se comportando. Já que ele passa a se comportar como um condutor, então ele faz a condução de corrente elétrica. Toda vez que essa situação ocorrer, nós vamos dizer que ocorreu o rompimento ou a ruptura da rigidez do dielétrico. Todo dielétrico tem uma rigidez. Quando submetido a uma determinada diferença de potencial suficientemente elevada, ou seja lá qual for, para o meio, né, ele ioniza e se comporta como condutor. E aí então vamos dizer que houve o rompimento ou a ruptura da rigidez dielétrica. Isso aí a gente verifica, muito mesmo em dias em que ocorre chuva e a gente vê aquele fenômeno lindo, maravilhoso, que é um raio, por exemplo, um relâmpago, por exemplo. O ar, ele é um dielétrico, mas quando a diferença de potencial estabelecida entre as nuvens e a Terra for suficientemente grande, ele deixa de se comportar como um dielétrico, como um isolante, passa a se comportar como um condutor. Rompeu. Houve a ruptura da rigidez dielétrica do ar, o que ocorreu? O raio, o relâmpago. Ok? Na próxima videoaula, então, a gente vai concentrar as atenções as atenções vai ser maior, certamente, no estudo matemático dos capacitores. Ok? Valeu, pessoal.